A paz do Senhor Jesus a todos. Gente, imaginem que a mente humana hoje é tipo um navegador de internet. Nossa, essa é uma imagem muito real. Quem nos acompanha agora provavelmente sabe bem qual é essa sensação. Tem ali umas 50 abas abertas ao mesmo tempo. No mínimo, né? Sim, tem a aba do vestibular rodando um vídeo super pesado em segundo plano, tem a aba das redes sociais drenando a memória do sistema com comparações infinitas. Aquela rolagem que não acaba nunca. Exatamente. Aí junta com a aba das expectativas da família travando a tela e aquela aba das notícias ruins que não para de mandar notificação. E o resultado disso é óbvio, né? O sistema vai superaquecendo, tudo começa a travar e a bateria espiritual vai rapidamente para o limite de 1%. É o famoso colapso. Total. E é por isso que estamos aqui. Bem-vindos ao projeto EBD Fiel. Hoje nós vamos fazer mais um mergulho profundo nas Escrituras e nas lições da editora Betel, voltadas para a classe de jovens. Uma alegria estarmos juntos para desempacotar um tema que, olha, é de uma urgência imensa. Com certeza. E o nosso estudo de hoje carrega um título que é, na verdade, uma ordem direta para essa mente superaquecida. É a lição 13 da nossa revista, intitulada Não Andeis Ansiosos. E se olharmos para a seção complementando da nossa revista de hoje, vemos uma definição muito clínica, muito cirúrgica sobre isso. O que ela diz? Ela aponta que a ansiedade já é considerado o grande mal do século XXI. E o que chama a atenção é que não estamos lidando com um problema isolado. É uma epidemia, né? Uma verdadeira epidemia global. E embora atinja todas as faixas etárias, tem um peso assustadoramente específico sobre a nossa juventude. A gente precisa ser muito honesto sobre essa realidade. Pensa no peso que está sobre os ombros de quem está no ensino médio hoje ou na faculdade. É uma pressão absoluta. Sim. A sociedade meio que exige que, aos 18 anos, a pessoa já tenha um plano de carreira infalível. Que já entre no mercado de trabalho brutalmente competitivo. E como se não bastasse toda essa cobrança real, ainda tem o peso das redes sociais. Esse ecossistema digital, muitas vezes atua como o grande vilão dessa história toda. Porque cria um ciclo ininterrupto de comparação, né? A pessoa olha a vida totalmente filtrada do outro e acha que está ficando para trás. O que frequentemente deságua em quadros super graves de depressão e desespero. E é precisamente por sabermos o quão esmagadora essa carga tem sido que o nosso espaço de estudo aqui ganha uma relevância vital. A palavra de Deus não oferece só um tapinha nas costas. Verdade, não é só autoajuda. Exato. Ela oferece mecanismos reais e respostas profundas para essas crises que são tão reais quanto o ar que a gente respira. Perfeito. E antes de entrarmos de cabeça nas soluções que a Bíblia apresenta, eu quero fazer um pedido muito rápido, mas muito importante para quem acompanha o nosso projeto. É fundamental esse apoio. Sim. Sigam o EBD Fiel. Compartilhem nossos conteúdos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Gente, esse engajamento não tem a ver com vaidade ou métricas vazias. De jeito nenhum. É sobre fortalecer a nossa escola bíblica dominical. Exatamente. É utilizar as ferramentas que temos para espalhar a palavra de Deus. O mundo lá fora está operando no limite da exaustão, sedento por uma gota de paz. E a mensagem que nós temos traz exatamente essa paz. Então curtam, enviem para o grupo de jovens da igreja, porque o que vamos discutir hoje tem o poder de libertar mentes cativas. É um ato de serviço mesmo, afinal, a fé vem pelo ouvir. Mas, voltando para a sua analogia do navegador com as 50 abas abertas, Manda. O que a nossa lição faz é nos levar para a raiz desse travamento do sistema. O ponto central, o núcleo do problema, não é necessariamente a quantidade de abas abertas. Não. Não, é para onde os nossos olhos estão direcionados. A revista estabelece que a ansiedade surge exatamente no momento em que desviamos o olhar do Senhor. Ah, entendi. E passamos a focar exclusivamente nas circunstâncias ao nosso redor. Isso, ou seja, nós tiramos os olhos do programador do sistema e começamos a nos desesperar com o código dando erro na tela. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai em frente. Pensa em quem está nos ouvindo. Se eu sou um jovem de 17 anos e a aba do meu vestibular está aberta me apavorando. Um cenário super comum. Se eu simplesmente fechar essa aba e disser, eu confio em Deus, vou focar só no Senhor,
eu não vou estudar. E se eu não estudar, eu não vou passar. Com certeza. Como a gente diferencia a confiança bíblica da pura irresponsabilidade mascarada de fé? Porque, o instinto de preocupação parece, à primeira vista, um instinto de sobrevivência. Olha, essa é a grande confusão que a gente faz. E é exatamente por isso que Jesus aborda o tema com tanto cuidado no Sermão da Montanha. Lá em Mateus capítulo 6. Exato. E depois ele reafirma isso no Evangelho de João, capítulo 14, quando diz: não se turbe o vosso coração. Certo. A palavra grega original que Jesus usa para ansiedade e preocupação em Mateus tem o sentido de uma mente dividida. Uma mente que é despedaçada em várias direções. Nossa, despedaçada. Faz muito sentido. Jesus não está condenando o planejamento, a diligência ou o estudo pro vestibular. O que ele está condenando é o desespero existencial que paralisa. Então, planejar o amanhã é sabedoria, mas sofrer pelo amanhã hoje, isso é ansiedade. Resumiu perfeitamente. Entendi. É a diferença entre eu arrumar minha mochila hoje para a viagem de amanhã e eu passar a noite em claro chorando com medo do ônibus quebrar. Brilhante, é exatamente isso. E para ilustrar isso de forma irrefutável, Jesus usa a natureza. Ele aponta para as aves do céu. O famoso texto de Mateus 6. Isso. Ele diz: olhem para elas. Não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E, contudo, o Pai Celestial a sustenta. E a lógica por trás disso é o mecanismo que destrói o argumento da ansiedade, né? Totalmente. Porque essa lógica das aves do céu bate muito forte quando a gente traz para os dias de hoje. Pensa com quem nos ouve agora. Se nós, que somos seres humanos falhos, cheios de defeitos, cuidamos de forma tão absurda dos nossos animais de estimação... Nossa, sim, o mercado pet é gigantesco. A gente compra ração super premium, leva em veterinário especialista, compra roupinha pro frio, dá uma cama super confortável. Tratamos como filhos mesmo. Então, se nós fazemos isso para um animalzinho, não é completamente irracional, não é um insulto à inteligência? Pensar que o Deus criador do universo nos deixaria desamparados no meio do caos. É um insulto ao caráter de Deus. E Jesus conclui o pensamento perguntando: não tendes vós muito mais valor do que elas? Que é uma pergunta retórica maravilhosa. Sim. O mecanismo da preocupação é, no fundo, uma tentativa arrogante e inútil da nossa parte de assumir o controle do universo. É querer sentar na cadeira de Deus, né? Exatamente. É por isso que, no versículo 33, Jesus vira a chave e diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a ciência espiritual por trás dessa troca? A preocupação é um buraco negro. Ela suga sua energia e não produz nenhum átomo de solução. Buscar o reino redireciona essa energia para algo que gera vida. E traz a provisão divina como consequência natural, não como fruto do nosso desespero. E isso é uma realocação de recursos da nossa mente. E pensando em como isso aterrissa na nossa vida pessoal, na prática diária, a gente pode dizer que o crescimento espiritual genuíno de um jovem acontece no momento de uma escolha. Qual escolha? O momento em que se decide pegar aquelas 2 horas diárias de rolagem infinita no feed do TikTok. Que só injetam doses cavalares de comparação e medo do futuro, né? Exato. E substituir isso por tempo investido aos pés de Cristo. Porque o celular te diz o que você não tem, mas Cristo te lembra de quem você é. Nossa, muito forte isso. E os reflexos dessa mudança de foco, dessa realocação de energia, transformam ecossistemas inteiros. Como assim? Começa na mente do indivíduo, mas imediatamente transborda para a família. Imagine um lar onde os filhos internalizam essa confiança na provisão divina. O nível de conflito doméstico cai drasticamente. Com certeza. Menos brigas motivadas por frustrações financeiras, menos atritos porque o jovem exige roupas de marca ou viagens caras para se sentir aceito. A família passa a operar como um time, né? Que descansa numa segurança invisível, mas inabalável. E, consequentemente, isso altera a dinâmica da própria igreja. Assim, se os lares estão curados dessa paranoia, a nossa comunidade de fé se torna um verdadeiro oásis.
A igreja tem que ser o lugar onde o jovem chega exausto da competição da semana e encontra refúgio. Exato, não pode ser uma extensão do problema. Porque se o grupo de jovens for só uma extensão do mercado de trabalho, onde a galera fica competindo para ver quem tem o melhor emprego, quem está na melhor faculdade... Ou até quem tem um ministério mais glamouroso... Nossa, sim. Se for assim, nós falhamos miseravelmente como corpo de Cristo. A igreja precisa ser o ambiente onde o valor de alguém é medido pelo sangue de Cristo, não pelo currículo do LinkedIn. Muito bom. Mas isso nos coloca diante de um dilema muito incômodo na nossa lição. Qual seria? Há um abismo enorme entre a nossa teologia e a nossa realidade. Se nós cantamos no domingo que Deus é o nosso provedor, e se nós entendemos teoricamente a lógica das aves do céu... Porque na segunda-feira de manhã, a nossa mente ainda é engolida pelo pânico. Exatamente. O que é fascinante aqui é que a resposta está na nossa inclinação profunda de ancorar o coração no que é efêmero. Nós tentamos construir castelos em cima de nuvens. E a Levista traz uma reflexão da bispa Marvi Ferreira que toca exatamente nessa ferida. O que ela pontua? Ela afirma que viver preso à ansiedade é, na verdade, cultivar o modelo de pensamento deste mundo. Uau! Ou seja, a ansiedade não é só uma reação química no cérebro. Ela é um sintoma de que nosso software mental está rodando com o sistema operacional do mundo e não com o sistema do reino de Deus. E o sistema do mundo prega o imediatismo o tempo todo. Produz agora, tem agora, exiba agora. E qual o antídoto bíblico que a lição aponta para esse sistema corrompido? As disciplinas espirituais, especificamente a oração e o jejum, que também são mencionados lá em Mateus 6. Como o jejum ajuda na ansiedade? Parece contraintuitivo. É que muita gente acha que o jejum é uma greve de fome para chantagear a Deus, mas não é isso. Quando a pessoa jejua, ela está treinando o próprio cérebro a tolerar o desconforto. Ah, interessante. Você está ensinando ao seu corpo, olha, eu tô com fome, eu não tenho o que eu quero neste momento exato, mas eu vou sobreviver, eu continuo de pé. É um treinamento de resistência contra o imediatismo. Exato. Esse treinamento enfraquece a voz do imediatismo e silencia aquela urgência desesperada que alimenta a ansiedade. E a Bíblia é o exemplo mais épico dessa pedagogia de Deus com a humanidade. A lição nos leva direto para o deserto, na jornada do povo de Israel. Os relatos de Êxodo 16... Isso, e depois relembrados em Neemias capítulo 9, mostram Deus operando num nível de quietude, constância, que a gente tem muita dificuldade de compreender hoje. Com certeza. Durante 40 anos, choveu pão do céu todo dia. 40 anos brotando água da rocha. E o que eu acho mais surreal... O que é? As roupas daquelas pessoas não envelheceram por 4 décadas. O milagre do deserto nos ensina o mecanismo da provisão diária. Deus não mandou o pão de um ano inteiro de uma vez só. Imagina o tamanho do caminhão de entrega. Ele mandou a porção de cada dia. A tentativa de estocar o maná para o dia seguinte resultava em pão podre, cheio de bichos. Nossa, essa é uma metáfora poderosíssima sobre tentar antecipar as batalhas do amanhã. É tentar comer o maná de amanhã hoje. E aí ele apodrece na nossa mente. É por isso que Deus trabalha muitas vezes na quietude do cotidiano. Forçando a nossa dependência para as próximas 24 horas apenas. Exatamente. Mas vamos ser práticos aqui. A quietude é aterrorizante para nossa geração. Sem dúvida. Se o celular de um adolescente fica sem internet por 10 minutos e o quarto fica em silêncio, ele já entra em crise de abstinência. Bate o desespero. Então, como é que a gente ensina essa juventude a perceber Deus operando na quietude quando o mundo grita que, se você não estiver fazendo barulho nas redes sociais, você não existe? É um baita desafio. Porque, para quem vive nessa roda viva de produtividade tóxica, o silêncio e o descanso parecem sinônimos de fracasso e preguiça. Confusão ocorre porque o mundo avalia a inatividade física como ausência de valor. Mas no reino de Deus, o silêncio não é inatividade. O que ele é, então? É a manifestação da confiança extrema. E é com base nessa premissa que Jesus estabelece o princípio lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Exato. Jesus está revelando como a graça de Deus é distribuída.
Ele nos dá a graça exata e necessária para suportarmos as pressões de hoje. A graça para as lutas da próxima terça-feira só será liberada na próxima terça-feira. Perfeito. Quando usamos a nossa imaginação para tentar viver as tragédias do amanhã, nós esgotamos a graça de hoje e adoecemos o nosso presente. Gente, isso tira uma tonelada de cimento das nossas costas. E aplicando isso às decisões da juventude. Sim, na prática. Quando um jovem internaliza que a graça é diária, ele passa a alinhar o seu caráter e a fazer escolhas de vida, não pautado no terror de ficar para trás na corrida dos ratos. Mas baseado no seu chamado e na sua vocação, né? Sim. Ele consegue escolher uma faculdade com paz no coração, sem precisar olhar para o lado e competir com o sucesso editado do perfil alheio. E mais uma vez, o impacto prático na casa desse jovem é monumental. Imagine uma adolescente que não entra em pânico quando o noticiário diz que o país está em crise. Difícil, mas possível. Quando os pais perdem o sono por causa de uma dívida, esse jovem, alicerçado na palavra, se torna o estabilizador emocional da casa. Nossa, ele ora com a família e lembra a todos que a economia do céu não sofre inflação. Exatamente. E o testemunho evangelístico de um grupo de jovens que vive essa realidade de forma coletiva é algo magnético. Atrai muito. O mundo de hoje está literalmente em chamas. As pessoas estão desesperadas, procurando terapeutas, remédios, filosofias orientais, qualquer coisa que desligue o cérebro um pouquinho. Qualquer alívio, né? Se de repente a sociedade olha para a juventude da nossa igreja e vê pessoas que, mesmo no meio do caos econômico e das crises mundiais, carregam uma paz que não faz o menor sentido lógico, isso se torna um maior imã para Cristo. as pessoas vão perguntar o que vocês têm que eu não tenho. Como é que vocês conseguem dormir à noite? É o testemunho inquestionável de quem tem um provedor maior. Mas para alcançarmos esse nível de paz, a nossa lição dá um passo adiante. Qual é o próximo passo? Para deixarmos de focar no amanhã que nós não conhecemos, precisamos ancorar todas as nossas esperanças no Deus que já domina o amanhã. O nosso supremo provedor, que é o tópico 3 da nossa lição. Isso. E a revista utiliza o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, para ilustrar isso. É uma passagem famosíssima. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa mesma. Todo mundo ama colocar esse versículo na bio do Instagram ou naqueles quadros na parede, né? Sim, vira até estampa de camiseta. Mas a gente esquece completamente o cenário em que ele foi dito. O povo não estava num culto de celebração na igreja com ar-condicionado. Eles estavam exilados na Babilônia. O pior cenário possível. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída. O templo estava no chão e eles foram levados como escravos. Receber uma promessa de paz no meio daquele inferno na terra não significava façam as malas que amanhã vocês voltam para casa. De forma alguma. Deus estava dizendo, construam casas aí, plantem jardins aí, porque a minha paz transcende o cativeiro. A soberania dele não precisa de um cenário perfeito para operar. A contextualização histórica é vital, né? Deus ensinou a Israel que o cuidado divino não é a ausência de tempestades, mas a sua presença dentro do barco durante a tempestade. E é compreendendo essa dimensão de provisão que entendemos o choque de realidades que Jesus propõe ainda no Sermão da Montanha. Em Mateus 6, versículo 24, Jesus é categórico. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso, e precisamos entender a mecânica dessa afirmação. Jesus não personifica o dinheiro por acaso. Mamon não é apenas uma moeda no seu bolso. O que é então? É uma entidade espiritual, um falso mestre que exige adoração. E por que a riqueza exige adoração? Porque ela tenta imitar os atributos de Deus, não é? Exatamente. O dinheiro bate na nossa porta e diz, olha, se você me tiver em abundância, você terá segurança, ninguém vai tocar em você e o seu futuro estará super garantido. Ele faz promessas que só o Criador pode cumprir. Precisamente. Mamon exige o sacrifício do seu tempo, da sua saúde, da sua paz e muitas vezes dos seus princípios morais em troca da ilusão de controle. É uma ilusão muito sedutora. Mas é uma ilusão cruel, porque a riqueza material é inerentemente volátil. Quando o coração humano confia naquilo que pode evaporar, numa crise da bolsa de valores, ele se torna um prisioneiro do medo contínuo.
É escravidão perfeita. E aqui entra a encruzilhada para quem está nos ouvindo hoje. Ou nós somos servos de Cristo ou somos escravos da ansiedade, né? Não existe meio termo, né? Nenhum. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. E Paulo, em 1 Coríntios 7, versículo 22, fala sobre sermos libertos para nos tornarmos escravos de Cristo. A realidade dura é que as crises econômicas vão continuar acontecendo. Pandemias, guerras, inflação, o mundo é instável por design. Sim, o mundo jaz no maligno. Se a sua âncora está presa no mundo, o seu barco vai afundar com ele. Lançar as preocupações sobre Cristo é a única maneira de cortar essa corda. A submissão ao senhorio de Cristo é o único jugo que traz verdadeira libertação. Trazendo isso para o nível chão de fábrica da juventude. Vamos lá. O desafio urgente é quebrar as correntes do consumismo. Nós fomos condicionados a acreditar na mentira de que a nossa identidade está atrelada ao que consumimos. O famoso comprar para pertencer? Isso. Mas o Evangelho diz que ter o tênis que foi lançado essa semana ou o celular que faz fotos em altíssima resolução não adiciona 1 milímetro ao seu valor real. A sua identidade não foi precificada num shopping center. Não mesmo. Ela foi comprada a preço de sangue, na cruz do Calvário. E quando a chave vira na cabeça do jovem, o estilo de vida muda completamente. Com certeza. Em casa, a prioridade deixa de ser a cobrança por presentes materiais no final do ano e passa a ser a valorização da comunhão, do tempo de qualidade sentado à mesa com os pais e os irmãos. A alegria deixa de ser baseada naquilo que a gente tem e passa a ser baseada em quem nós somos em Deus. E isso reflete diretamente na vida da igreja também. Tem um tópico na lição que propõe um momento de oração, onde o pedido é que a igreja se preocupe mais com a vida eterna do que com as coisas efêmeras. E é um pedido muito necessário hoje. Sim. O nosso serviço ministerial não pode ser motivado por aplausos terrenos, mas por um foco obsessivo no que é eterno. Uma igreja que mantém os olhos fixos na eternidade se torna imunizada contra as ansiedades desse século. Ela trabalha com excelência no presente, claro, mas sem o desespero de quem acha que esta vida é tudo que existe. Então, amarrando tudo isso, pegando esse arcabouço teológico maravilhoso que a nossa revista apresentou e todos esses mecanismos que nós dissecamos aqui, Sim. se a gente fosse resumir a missão deste estudo, qual é o grande veredito para essa nossa mente superaquecida? Olha, o veredito é que fomos convocados para um ato de rendição. Nós somos chamados a trocar o fardo esmagador de tentar controlar o universo pela liberdade maravilhosa de sermos dependentes de Cristo. Uau! A ansiedade vai continuar sussurrando no seu ouvido que, se você não segurar o leme do barco com as próprias mãos, ele vai naufragar. Mas o Evangelho é a garantia absoluta de que o reino de Deus e a sua justiça são o nosso porto seguro. É descansar mesmo com o barco balançando, porque a gente sabe que o dono da tempestade está a bordo. A exortação não é para adotarmos um otimismo ingênuo fingindo que os problemas não existem, sabe? Certo. A exortação é para desenvolvermos uma confiança robusta num Deus soberano que supre o pão nosso de cada dia e guia os nossos passos com precisão até a eternidade. Fechar as abas da ansiedade é um ato de disciplina diária. Muito bom. E para fechar esse estudo, quero trazer um pensamento que está meio escondido lá no subsídio para o educador da nossa revista, que me pegou de jeito e eu acho que vai mexer com muita gente. Compartilha com a gente. A lição cita o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando ele garante que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Promessa linda. E aí o autor J. Dwight Pentecost traz uma reflexão que é tipo um raio-x na nossa hipocrisia espiritual. Pensa comigo. Nós, como cristãos, fazemos de tudo para não quebrar os mandamentos da lei. Com certeza. Nós temos pavor da ideia de roubar, de cometer adultério, de mentir descaradamente. Nós lutamos ferozmente para manter um padrão de santidade e não quebrar as regras dadas através de Moisés. Mas, misteriosamente, nós hesitamos e falhamos todos os dias em obedecer a um mandamento direto, claro e repetido exaustivamente pelo Senhor Jesus. O mandamento de não andeis ansiosos. Nossa, essa reflexão é profundamente confrontadora.
E a grande questão que nós precisamos levar para casa hoje: é um choque de realidade. será que ao longo dos anos nós domesticamos a ansiedade? Será que estamos tratando a nossa preocupação crônica por dinheiro, por estabilidade, pelo futuro, como se fosse apenas um traço charmoso de personalidade? Ou um desequilíbrio aceitável da vida moderna, né? Todo mundo é ansioso, então tá tudo bem. Exato. Quando se olharmos com a lente nítida do Evangelho, o desespero pelas coisas materiais é uma rebelião frontal. Muito forte isso. É uma desobediência direta à ordem de Jesus Cristo de descansarmos nos braços do Pai. Isso exige de nós arrependimento e uma mudança radical de postura. A ansiedade não é só uma fraqueza. Muitas vezes ela é nossa incredulidade disfarçada. Que pensamento super necessário para carregarmos ao longo da semana. Sem dúvida. Pessoal, com este mergulho profundo e com essa reflexão pesada, nós fechamos as lições deste trimestre. E que trimestre, verdade. Mas a máquina não para. Já vamos preparar o coração, porque a próxima revista da série Conecta Mais Jovens vem com um tema que é um desdobramento perfeito do que falamos hoje. Anotem aí, mordomia cristã, vivendo para a glória de Deus. E será, sem dúvida alguma, um trimestre de profunda maturidade e crescimento para toda a nossa juventude. Nós vamos sair da teoria e aprender, na prática diária, o que significa administrar o nosso tempo, o nosso dinheiro e os nossos talentos como verdadeiros mordomos do Senhor. Imperdível! Amém! E antes de fecharmos a nossa transmissão de hoje, eu quero liberar uma palavra sobre a vida de quem nos acompanhou até aqui. Amém. Que a paz de Deus, que é completamente irracional aos olhos do mundo e que excede todo o entendimento humano, guarde de forma intransponível a mente e o coração de cada um de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Dando a sua bateria sejam fechadas uma a uma pelo poder do Espírito Santo. E que o silêncio de Deus seja não motivo de medo, mas o lugar do seu descanso nesta semana. Muito obrigado pela companhia. EBD, fiel à palavra. IBD fiel à palavra. Fiquem na paz de Cristo. Praise be to God.